Olá, tudo bem? Vamos para a aula de história de hoje. Brasil e Colônia, certo? O conteúdo está nas páginas 127 e 129, atividades na página 130. Brasil e Colônia, né? Faz a gente lembrar daquela nossa história do Brasil, lá do comecinho do descobrimento do Brasil, não é? Na época em que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? Em que ele veio viajando lá pelo Oceano Atlântico, pelo continente africano, com as tripulações, né, as embarcações deles lá vindo de Portugal, para descobrir aqui as terras aqui no litoral brasileiro. Então, trazendo essa história, né, lá de 1500, o Brasil Colônia então iniciou lá em 1500 e foi até 1822. 1822 foi a época em que o Brasil se tornou independente de Portugal, foi quando houve independência, né? Em que o ano em que Portugal já não mandava mais em nada no Brasil, né? Então vamos fazer essa retrospectiva do que seria o Brasil Colônia, falando da chegada dos portugueses no Brasil. Então, em 1500, a mando do rei de Portugal, Pedro Álvares Cabral comandou uma expedição marítima para as Índias, saindo do porto de Tejo em 9 de março. A esquadra tinha 13 caravelas, com 1.500 homens. Cabral recebeu instruções de Vasco da Gama durante toda a navegação até as Índias, e o objetivo era contornar o continente africano pelo Oceano Atlântico e confirmar o comércio entre os dois países. Então, o que acontecia? Então, ele foi mandado, né? Pedro Álvares Cabral foi mandado pelo rei de Portugal para vir aqui pelas Índias, para então descobrir esse lugar que poderia que hoje é chamado Brasil. E ele recebeu instruções de Vasco da Gama durante toda a navegação até as Índias. Vasco da Gama lá em Portugal e Cabral aqui no Brasil. E aí o objetivo é ele contornar o continente africano e confirmar o comércio entre os países do Brasil e Portugal. Então aí, Frei Henrique Soares de Coimbra e Pero Vaz de Caminha também faziam parte da expedição que relatavam os acontecimentos da história. O cotidiano dos marinheiros era muito difícil. A água era pouca e apodrecida, a comida era pouca e de baixa qualidade, não havia quase nenhum conforto. O trabalho era pesado e perigosas tempestades tornavam o risco de naufrágio. Então aí nós temos a imagem, né, da viagem deles, né, deles chegando aqui, né, próximo aí no lugar na época onde era a descoberta do Brasil, a chegada nas Índias, certo? A viagem deles. E aí, como era que eles estavam, né, alojados, né? Com a comida que era pouca, a água também, a qualidade, né, de limpeza, de conforto, né? E aí, também as tempestades, né, que ocorriam aí, e eles corriam o risco do naufrágio, né, dos navios então afundarem, as caravelas no caso, né? Então, também estavam na tripulação soldados, carpinteiros serviçais, artesãos, religiosos e fidalgos, que eram os nobres e os artistas. Depois de muitos dias viajando pelo Oceano Atlântico, no dia 21 de abril, apareceram os primeiros sinais de terra, aves e plantas marítimas. Em 22 de abril, avistaram um monte alto e redondo, que Cabral batizou o nome de Monte Pascoal. Então, aí eles pensaram, quando chegaram ao Monte Pascoal, eles pensaram então em abrigar os navios e encontraram um posto chamado de Porto Seguro, que fica na atual Baía Cabralha, no estado da Bahia, onde ancoraram no dia 24 de abril. Então aí nós temos a imagem, né, deles observando terra à vista, né, que na época eles falaram, uma terra à vista, de longe, né, que poderia ser uma terra descoberta. Cabral deu à terra descoberta o nome primeiramente de Ilha de Veracruz, acreditando que se tivesse visto uma ilha. Mais tarde, em 1503, mudou o nome para a Terra de Santa Cruz, acreditando se tratar de um grande território. E, por fim, em 1527, a terra passou a ser chamada de Brasil, devido à grande quantidade de pau-brasil, que era uma árvore de madeira cor de brasa, de onde se extraía uma tinta vermelha. Os portugueses ficaram uma semana em contato com os índios. Então aí, né, os nativos, que são os índios, né, eles então passaram esse tempo de uma semana lá no contato com eles. Muito estranhamento entre índios e portugueses, né, pela cultura que eles tinham e pela forma como eles se dirigiam a eles.
Mas passou uma semana, né, e eles então foram tendo esse contato. No dia 26 de abril foi celebrada a primeira missa no Brasil por Frei Henrique Soares de Coimbra, no Ilhéu da Coroa Vermelha. A segunda missa foi celebrada pelo mesmo religioso no dia 1º de maio, já na Nova Terra. Cabral tomou posse das terras do Brasil em nome de Portugal. Gaspar de Lemos regressou a Portugal no dia 2 de maio, levando a carta de Pero Vaz de Caminha, em que registrava detalhes da grande descoberta. Então aí nós temos a imagem da primeira missa, né, que foi realizada pelo Frei Henrique Soares de Coimbra, lá no Ilhéu de Coroa Vermelha, certo? E aí estão a presença dos índios, né, e de alguns portugueses. Então, diante dessa atividade, capriche nos estudos, resolva as atividades direitinho, cuidado com a letrinha, né? É bom lembrar, né? Escrever sempre início de frase com letras maiúsculas, caprichar sempre nas letrinhas, para que elas não fiquem assim feinhas, fiquem bonitinhas, certo? Tirem as dúvidas com sempre que estiverem por perto de vocês. Um beijo no coração, gente, e até a próxima aula, tá bom?